E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui com a resolução da atividade de fechamento, tá? Então ele é mais direcionado ao pessoal que precisa fazer a recuperação amanhã. Então, aproveita, dá uma olhada nesse vídeo, a resolução das questões. Se você precisa fazer a recuperação porque você não atingiu 2,4, né, 60%. Então dá uma olhada com carinho nesse vídeo. Ver o que faltou, o que você não entendeu, tá? E, bom, espero que ajude vocês aí nesse estudo para a prova de amanhã. Então vamos lá. Bom, coloquei aqui a prova, né? Vou até tirar minha imagem aqui para poder ficar maior aqui. Então, aqui, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: determinar a razão e classificar se é crescente, decrescente, constante ou alternante. Gente, determinar a razão da PG é sempre do mesmo jeito. Você vai pegar um termo, por exemplo, no item A. Você vai pegar um termo e dividir pelo termo anterior. Com sinal, com tudo. Menos com menos dá mais e dá 3. Então aqui, ó, a razão é igual a 3. Tá? Então dessa maneira que você calcula a razão. No item B, ó, menos 5 dividido por 1 dá menos 5. Então a razão é menos 5. No item C, tá? Menos 1 dividido por menos 2. Então, a razão é meio. Então, a razão aqui é meio. Beleza? E no item D, você vai pegar 7, dividir por 7, a razão é 1. Essa é a primeira parte. Agora, dizer se é crescente, decrescente, constante ou alternante, você precisa ver, não precisa olhar para... Não é isso que vai determinar se é crescente, decrescente, constante ou alternante. Olha a PG. Veja se está crescendo, se está decrescendo. Menos 27, menos 81, menos 243 está decrescendo, tá? Então aqui ela está decrescendo, decrescente, certo? Está cada vez menos, né? Então, 1, menos 5, depois 25, depois... Aqui não, aqui é alternante. Aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Então aqui sim, tá? Isso a gente pode, quando a razão é negativa, sempre vai ser alternante, tá? Isso é uma regra, beleza? Ó, aqui a razão é meio, beleza? Mas não significa que ela vai estar decrescendo, porque nesse caso aqui, ó, ela está crescendo. Ela começou do menos 2 para o menos 1, para o menos meio. Ela começou lá no menos 2 e está chegando perto do zero. Então ela está crescendo, ela é crescente, beleza? E nessa aqui, que não muda, né? Sempre a mesma coisa, então ela é constante. Então, cuidado para você não atrelar o crescente e decrescente, a relacionar isso diretamente com a razão, tá? Mesmo que ele não tivesse dado todos esses termos da PG, dá alguns exemplos, já que você tem a razão, chuta alguns valores, né? Continua a PG, às vezes ele só dá o primeiro termo e a razão. E pergunta se é crescente ou decrescente, tá? Então, pega aquela razão, vai multiplicando pelo primeiro termo, vai achando outros termos para você ter essa ideia, se ela está crescendo ou se ela está decrescendo, beleza? Bom, vamos para a segunda questão. Uma sequência numérica orientada sob forma de uma PG é composta por N termos, onde a sua razão é 5. Já falou que a razão é 5, né? Sabe-se que o akésimo termo, o AK, né, como a gente chama de AN, a enésimo termo, aqui ele chamou de késimo termo, elemento dessa sequência. Então ele determina isso aqui, ó. Ele quer que você determine isso aqui, raiz sétima de A elevado a 50 divididos por A elevado a 22. Repare, eu não tenho o primeiro termo. Então, eu tenho a razão, mas não tenho o primeiro termo. Não tem como eu achar o A50 e o A22. Então, a única coisa que eu posso fazer é substituir o A50 e o A22 pela fórmula do termo geral. Não tem outra coisa para fazer. Ó, A50, o que é A50? Vou colocar aqui primeiro. A50 é A1 vezes Q elevado a 49. O A22 é A1 vezes Q elevado a 21. Não é isso? Ó, certo?
Então, simplesmente substituir A50 por A1 vezes Q elevado a 49 e A22 por A1 vezes Q elevado a 21, que é a fórmula do termo geral de cada um deles. Agora, aqui eu já posso trabalhar, porque aqui eu posso simplificar esse A1 com esse A1. Nesse caso, vai ficar a raiz sétima de Q elevado a 49 menos Q elevado a 21. Raiz sétima de Q elevado a 28. Tá? E isso aqui, eu sei que é Q elevado a 28 sobre 7, que é Q elevado a 4. Como o Q é a razão e vale 5, então isso aqui é 5 elevado a 4, que é 625. Tá? Então, é simplesmente trocar pela fórmula do termo geral e a questão já ficaria mais fácil, certo? Questão 3. Sabendo que os termos da PG x3, x-3, x-1, x mais 5 são números reais, escreva os 5 primeiros termos numéricos dessa sequência. Determine sua razão e sua classificação. Tá, beleza. Então, ele está dizendo que é uma PG e que são números reais. Bom, se é uma PG, a única regra que eu tenho é, se eu dividir esse por esse, né, o segundo termo pelo primeiro, é a mesma coisa que eu dividir o terceiro termo pelo segundo, porque ambos dão a razão. Se eu dividir esse por esse, eu tenho a razão. Se eu dividir esse por esse, eu tenho a razão também. Tá? Então, são iguais. E daqui que eu vou começar a trabalhar. Isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a x mais 5, que multiplica x menos 3. Então, isso aqui eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1 igual x ao quadrado. Mais 5x vai ficar mais 2x menos 15. Aplicando a distributiva, né? E depois simplificando. Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado eu posso cortar fora. Eu vou ter aqui, então, menos 4x igual a menos 16 e o x igual a 4. Tá? Então, achei o x igual a 4. Então, a minha PG é 1, 3 e 9. E assim vai. Essa é a minha PG. Beleza? Tá? Ele quer os 5 primeiros termos. Então, agora que eu já sei esse aqui, né? 1, 3. Por que eu cheguei no 1, 3, gente? Vamos lá. Para não ficar muito rápido. Porque é x menos 3. Ó. X menos 3 é 4 menos 3, que é 1. X menos 1 é 4 menos 1, que é 3. E x mais 5 é 4 mais 5, que é 9. Então, a minha PG é 1, 3, 9. Já sei que a razão vale 3, né? Já descobri aqui que a razão vale 3. E agora é só completar. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Tá? Esses seriam os 5 primeiros termos da PG. E é uma PG crescente. Uma PG crescente com a sua classificação. Beleza? Tá? Questão 4. O oitavo termo e a soma dessa PG. Veja bem, eu já tenho que o A1 vale 1,25 avos. E a razão? Para eu achar a razão, eu tenho que pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 1/5 vezes 25 sobre 1. Isso aqui é menos 5. Então, essa é a razão. Claro, poderia ter pego também o terceiro e dividir pelo segundo, mais fácil ainda. 1 dividido por menos 1/5 dá menos 5. Beleza? Então, já tenho A1 e já tenho a razão. Beleza? Então, para achar o oitavo termo, é só pegar o A1 e multiplicar pela razão elevado a sétimo. Né? N menos 1. Então, isso aqui é 1,25 vezes menos 5 elevado a sétima. Né? Só que eu posso deixar assim, gente. Vamos botar o menos, porque o menos elevado a sétima, a gente já sabe que vai ser menos. Tá? Então, vai ficar menos o 5 à sétima, e embaixo eu tenho 5 ao quadrado. Então, isso aqui é menos 5 à quinta. 5 vezes 5, 25, 125, 625, e 625 vezes 5, vamos lá, 3.125 menos, tá? Então, esse é o oitavo termo, beleza? Tá? Reparem que ela é alternante.
Bom, então, agora para a gente achar a soma dos termos, tá? É infinita, então, soma de n termos vai ser A1, 1 menos a razão, vou colocar aqui 1,25 e 1 menos a menos 5, tá? Então, isso aqui é 1,25, aqui vai dar mais 5, vai ficar 6, 1/6. Isso aqui é 1 sobre 150, tá? Vai tendendo para isso daí. Bom, na letra B, ele dá uma PG, ele dá o primeiro termo. Então, esse aqui é o meu primeiro termo e esse aqui é o último termo. Só que eu não sei qual a posição dele, isso que eu quero saber. Se eu souber a posição desse termo, eu sei quantos termos tem essa PG, tá? Então, pela fórmula da PG, do termo geral, eu sei que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. O q, eu já sei que o q é 1/3, que eu estou dividindo por 3, né? Eu estou sempre dividindo por 3 aqui, ó. Beleza? Tá? Então, vamos lá. A n é 1 sobre 2.187 é igual ao A1, que é 81, vezes 1/3 elevado a n menos 1. Beleza? Posso passar esse 81 para cá, mas tudo bem. Vamos lá. 21,87 vezes 81, né? Passa dividindo, ele vai para baixo. 1/3 elevado a n menos 1. Bom, aqui eu tenho o seguinte. 2.187, quem não sabe, é 3 elevado a 7. Se você não sabe, você faz a decomposição em fatores primos, você vai ver que vai dar o 3 aqui 7 vezes. Então, isso aqui é 3 elevado a 7ª vezes 3 elevado a 4ª, que é o 81. Tá? E isso é 1/3 elevado a n menos 1. Então, isso aqui você tem 3 elevado a 11 igual n menos 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1/3 elevado a 11 igual a 1/3 elevado a n menos 1. Então, o que você faz aqui? N menos 1 é igual a 11 e n igual a 12. Tá? N igual a 12, matou. Certo? Então, são 12 termos. Número de termos dessa PG, 12 termos. Questão 5. Uma moto está sendo vendida ao preço de 35 mil, dando uma entrada, olha aqui, ó, uma entrada e o restante em 4 parcelas. Então, você tem aqui, ó, entrada mais P1, P2, P3 e P4. Isso aqui tudo vai dar 35 mil, certo? Isso aqui forma uma PG, né? P1, P2, P3 e P4 formam uma PG. O comprador escolheu uma forma de pagamento, essa forma de pagamento, e ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 9 mil e a quarta parcela de 4 mil. Beleza? E isso aqui é uma PG. Tá? Calcule a quantia que o cliente pagou na entrada. Gente, olha só. Sempre que você tiver um termo da PG próximo um do outro, mas mesmo que não é o primeiro, porque você poderia fazer aqui, ó, P2 é igual ao P1 vezes Q, e o P4 é igual a P1 vezes Q ao cubo, né? Porque é uma PG, a razão, e aqui a razão ao cubo, aí substitui, monta um sistema, mas você pode fazer uma coisa um pouco mais rápida, gente. Ó, veja bem, se você tem aqui uma PG, você sabe que do P2 para o P3 você multiplicou pela razão, e do P3 para o P4 você multiplicou pela razão de novo, né? Então, eu posso dizer que 9 mil vezes a razão ao quadrado é igual a 4 mil, certo? Já direto uma equação só, Q ao quadrado igual 4 mil divididos por 9 mil, simplificou aqui, então Q vai dar mais ou menos 2/3. No nosso caso, como não é alternante, né? É uma parcela, não pode ser negativa, então Q é igual a 2/3. A gente não vai contar o menos. Beleza? Só pode ser positivo. Então, Q é 2/3, certo? Com isso fica simples, eu já acho P1, tá? Então, o que é P1? P1 é igual a P2 divididos por 2/3. Se eu dividir a razão, eu volto. Se eu dividir a razão, eu volto para o P1, certo? É isso que eu vou fazer. Então, vou pegar aqui 9 mil e vou multiplicar por 3 meios
Isso aqui vai dar 4.500 e aqui vai dar 13.500. Tá? Então, P1 foi 13.500. E o P3? O P3 eu posso fazer o 4.000 dividido por 2/3, ou posso fazer o 9.000 vezes o 2/3, que é 9.000 é o P2, vezes os 2/3. Isso aqui vai dar 3.000 vezes 2, 6.000. Então, P1, P2, P3 e P4 é 13.500, depois 13.500, 9.000, 6.000 e 4.000, certo? Se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter 10, 23.500, 10, 19, né? E 19 mais 13, 32.500. Então, quanto que ele deu de entrada? Só você pegar aqui o 35.000 menos o 32.500. Então, ele deu de entrada 2.500, correto? Beleza? Essa é a resposta. Deu de entrada 2.500. Analisando uma colônia de bactérias, observa-se que uma bactéria divide-se em 3 a cada hora. Determinar o número de bactérias originadas de uma só depois de 12 horas. É aquilo sempre que eu falo, né? Você tem uma bactéria e depois de 1 hora você vai ter 3. Repare, se você considerar esse aqui como o primeiro termo da sua PG, depois de 1 hora você já está no A2. E aqui você vai ter mais 9 bactérias. Né? 9 bactérias, A3. Mas reparem, depois de 2 horas, você está no terceiro termo, é sempre um a mais. Então, depois de 12 horas, você vai ter o A13. É isso que ele quer que você descubra, o A13, certo? Então, você tem aqui A13 é igual a 1 vezes a razão elevado a 12. A13 é igual a 1 vezes 3 elevado a 12. Então, é essa a conta, né? A dificuldade aí é o cálculo, mas aqui você pode usar, em casa principalmente, você poderia acabar usando até a calculadora. 3 elevado a 12, que vai dar 531.441 bactérias. Beleza? Na figura abaixo, considerando que a quantidade desse segmento seja infinita, temos o segmento BC igual, congruente ao segmento CD. Então, se ali é 12, aqui também vai ser 12. É isso que ele está dizendo. Tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? 4, se aqui é 4, aqui é 12, aqui com certeza vai ser 20. Eu estou pegando aqui 4 vezes 4, 3 vezes 4, 5 vezes 4 vai ser 20, pela proporção do triângulo retângulo. Né? Então, e aí esses triângulos são todos semelhantes, certo? Então, você tem que fazer regra de 3 aqui, ó. Esse lado está para esse. Então, aqui, ó, 16 está para 12, assim como 12 está para x. Então, vou ter aqui, ó, 16x igual a 144. X igual 144 vai dar 9, né? X igual a 9, certo? Então, com isso, eu acho que esse aqui vale 9. Então, se esse aqui vale 9, eu estou pegando aqui, ó, 4 vezes 3, 3 vezes 3, e aqui vai valer 15, certo? E dessa maneira, tá? Aqui também vai valer 9, aqui tá? E dessa maneira, eu chego à conclusão que isso aqui é uma PG, tá? E é uma PG com a razão 15 sobre 20, que é 3/4. Beleza? Tá? Dessa maneira aí. Então, para saber a soma, eu vou pegar o primeiro termo, A1 e 1 menos Q. Só isso, gente. Porque o que ele está pedindo? Ele está pedindo a soma de A até F. Ou seja, esse pedaço aqui, vou botar aqui uma outra, seria esse pedaço aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai diminuindo infinitamente. Tá? Infinitamente. Isso ele falou no enunciado. Então, é só pegar aqui 20. Claro que é uma situação hipotética, gente. Não pode ser infinito se começa no A e acaba no P. Mas a gente tem que ver o que o problema está dizendo. Tá? Esqueça a interpretação. Pessoal, mas como é uma distância, como é que vai ser infinito? É infinito, porque é metade da metade. Né? 3/4 desse, 3/4 desse aqui, 3/4 desse aqui, 3/4 desse, 3/4, 3/4, 3/4. Então, nunca vai terminar isso. Mas vai ficar uma coisa tão 0,0000. Então, a tendência é chegar aqui.
4 menos 3 dá 1, né? E isso aqui vai dar 80, beleza? É isso que ele quis dizer. Então, 80 metros, né, no caso, 80 metros. E a última, que é uma questão de fractais, né? Fractal. Bom, vou dar mais espaço aqui. Beleza. Então, ele explica aqui o que é fractais, o que e tal, a gente já sabe. A cada nova etapa, considera-se os quadrados do menor lado, acrescentando-se a cada da etapa anterior, e acrescenta-se para cada um deles 3 novos quadrados. Então, toda vez você vai ter 3 novos quadrados. As 3 primeiras etapas são representadas assim, determine a área de F. Então, o F ele é o infinito ali, né? Ó, então, assim como no modelo abaixo, que representa um fractal, a região F, que foi construída a partir de um quadrado, é feita por infinitos quadrados, e também em uma infinidade de etapas. Então, F é uma infinidade, certo? A cada nova etapa acontece isso. Aqui eu tenho 3 etapas, mas imagine que isso aqui fosse acontecendo infinitamente. Claro que as áreas que você vai somando são cada vez menores, tendendo a zero, né? Por isso que a gente cai num problema parecido com esse aqui, tá? Então, olhando, você vê, mas como é que é infinito? Não é que é infinito, mas é que é tão ínfimo, que é 0,0000, então, certo? Então, tende a uma certa área. Não vai nunca passar daquela área. Isso que, por exemplo, aqui, ó, não é que seja 80, é 79,999999, né? Mas nunca vai passar de 80, entenderam? Então, aqui é esse limite que eu quero chegar aqui também. Então, repare, aqui a área é 1. Bom, então aqui eu tenho esse aqui que vale 1, né? E nesse segundo aqui, eu tenho 1. Isso aqui, cada lado desse quadradinho é 1/3, então aqui eu tenho 1/9, 1/9 e 1/9. Então, eu tenho 1 mais 3 quadrados com a área de 1/9, certo? Ou seja, 1 mais 1/3, correto? Que dá 3/9, 1/3. Essa é a área do segundo quadrado. A área do terceiro, a área aqui desse terceiro, é 1 mais 1/3 e mais, repare, isso aqui, cada lado é 1/9. Então, esse quadradinho aqui, a área dele é 1/27. Só que são 9, então 9 vezes 1, 27. 1 mais 1/3 mais, peraí, 1/81, não é 1/27, né, gente? 1/9 ao quadrado é 1/81, 1/81, aí beleza. Então, isso aqui vai ficar 1/9, tá? Então, repare, se eu levar isso aqui para o infinito, qual que vai ser a área do último? Né? Vai ser 1 mais 1/3, mais 1/9, mais 1/27, mais 1/81. Então, essa aqui, a área, no final das contas, é a soma de uma PG com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a 1/3. Ou seja, 1 menos 1/3. Certo? Ou seja, 1, 3 menos 1, 2, 3 meios, que é 1,5. Essa seria, correto? Beleza? Essa seria, então, a soma da última. Quer dizer, você começa com 1 e o último, infinitamente, nunca vai passar de 1,5. Tá? Isso que ele quer dizer, essa interpretação. Vai chegar no 1,49999, mas nunca vai, né? Nunca vai nem chegar no 1,5. É o limite máximo, seria 1,5. Beleza? Então era isso. Espero que ajude vocês aí na prova de recuperação amanhã. Valeu? Valeu, gente. Aquele abraço aí para vocês. Até a próxima.